E a entidade máxima dos advogados rompeu o silêncio institucional de 7 anos para condenar a natureza interminável de investigações que tornaram-se permanentes na Suprema Corte e o STF. É o grito da advocacia, o grito da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, contra o inquérito do fim de mundo de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes. A OAB está exigindo limites ao poder do STF. Olha, foram criar um monstro, tá aí o resultado, né? Vamos às informações, os detalhes na reportagem de Carol Rosito, ela é da CNN Brasil. A nota afirma que a instauração do inquérito das fake news em 2019 colocava corretamente o Supremo Tribunal Federal na defesa da democracia. Porém, a OAB declara extrema preocupação com a ampliação indevida no escopo do inquérito que tramita em sigilo na Corte. Na semana passada, 4 servidores ligados à Receita Federal foram alvos de operação da PF sobre um possível acesso ilícito a dados sigilosos de ministros do STF e de seus familiares nos sistemas do fisco. A investigação foi aberta de ofício, ou seja, sem representação da Procuradoria-Geral da República ou pedido da Polícia Federal pelo ministro Alexandre de Moraes em janeiro. Moraes incluiu a apuração sobre o possível acesso ilegal no inquérito das fake news, que está sob sua responsabilidade na Corte. Esse processo também foi aberto de ofício em 2019 pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli. Um mês antes de abrir a investigação sobre dados fiscais sigilosos de ministros, em meio ao recesso do STF, foi revelado que o escritório de advocacia de Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, investigado por fraudes contra o sistema financeiro nacional. Para a OAB, o Momento Nacional pede contenção e compromisso com a pacificação institucional. E seria preciso tomar medidas contra o conflito entre instituições e atores públicos, que estaria produzindo um desgaste progressivo na confiança da sociedade nos poderes. A OAB pede providências para a conclusão do inquérito das fake news, classificado como de natureza perpétua e expansiva. O ofício da ordem foi encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin, que vem enfrentando resistência entre os colegas na corte para fazer avançar sua principal bandeira, um código de conduta que dê transparência e imponha limites éticos para a atuação de membros da corte. Enquanto estava o inquérito das fake news contra os conservadores, contra os jornalistas de direita, os deputados políticos de direita, a OAB estava pianinha, né? 7 anos caladinha. Ei, meu irmão. Ei, chega não. Antes tarde do que nunca, né? Eu vinha falando aqui, de que esse inquérito não dá certo. O homem é investigador, o homem é delegado, o homem é juiz, o homem é promotor, o homem é tudo. E agora ele foi fazer contra os auditores fiscais, aí os cabras se espernearam, o galo branco. Como é que pode, rapaz? Quem poderia imaginar, rapaz, uma coisa dessa? Eu venho falando aqui, já tem 7 anos já que eu falo aqui no microfone da Arari FM, que esse inquérito é... Olha a moral que esses homens têm aí. O Alexandre de Moraes, a mulher... Tá lá, 129 milhões, um contrato que ela não falou nada até agora, né? Com o caba do Banco Master. Aí tem o outro Dias Toffoli também envolvido com o Banco Master, o Rocaro, não sei o que, Resort, Taiaiá, fora o que a gente não sabe, né? Isso aí só foi o que Malu Gaspar jogou no ventilador lá na Globo. E por aí vai. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é os cabas da CNN, rapaz. O tal do William Vac tá muito antidemocrático esses dias também. Juntando ele, Malu Gaspar, estão botando para arrombar o Demetrio Magnoli, estão botando para arrombar nos deuses do STF. O que é que tá acontecendo, rapaz? Eu era doido, ou vocês agora que estão chegando aí para comprovar o que eu estava falando? Fala, William Vac. A Ordem dos Advogados do Brasil, a famosa OAB, externou hoje extrema preocupação institucional, entre aspas, com o inquérito das fake news que corre há 7 anos no STF. 7 anos sem data para acabar.
O tal inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes foi instaurado em 2019 para investigar uma campanha organizada contra o Supremo. Nasceu em contexto excepcional, admite a OAB. Contexto de confronto político aberto entre executivo e judiciário. Mas acabou virando instrumento de exceção. Não é essa a palavra que a OAB emprega, embora a ordem admita que, do jeito que foi tocado, o inquérito das fake news produziu desgaste progressivo da confiança social, confiança no próprio Supremo. E, portanto, segundo a OAB, seria a hora de encerrar o tal inquérito. Surgem, então, duas perguntas. Primeira, a OAB levou 7 anos para constatar que o inquérito secreto sem data para acabar configurou em várias situações abuso de poder? Segunda pergunta, e como é que esse inquérito vai acabar, se é que vai acabar? Depois de anos endossando a maneira como Alexandre de Moraes conduziu esse instrumento excepcional, os colegas dele do STF Futebol Clube, começam a duvidar da sabedoria política, para nem falar da sabedoria jurídica dessa conduta. Principalmente agora que, na figura de Moraes, o inquérito de causa perpétua e o escândalo do Banco Master se misturaram numa só figura. E na pior crise da própria instituição. Traduzida numa frase da própria OAB nesse documento entregue hoje ao Supremo. Diz a OAB: defesa da democracia é o respeito ao processo legal, respeito à ampla defesa, respeito ao contraditório, respeito à liberdade de expressão. Pelo jeito, a OAB acha que faltou tudo isso no inquérito das fake news. Acha agora, né? Mas tava pianinha, caladinha, né? O decreto da exceção. Por que vocês não chamam logo de ditadura, que é melhor, né? Não tem coragem, não, de chamar de ditadura, que o caba faz o que quer, não vai pela lei do país, pela Constituição, ele que jurou, jurou defender a Constituição, faz é pisar, rasgar e não respeitar. Tá faltando o quê? Mas o Demetrio já chamou ditadura, né? Lá. Apesar de que depois ele disse que era brincadeira, não sei o quê. Pois é, aí. E é porque não tem ainda nem prazo para terminar. Qualquer um da gente pode entrar nesse inquérito aí de Xandão. Até você também, William Vac. Se ele se irmar com a cara do caba, ele empurra nesse inquérito aí. Viva a democracia! E é o caba que mais fala em democracia, é Alexandre de Moraes e Lula, os dois.